paz de Cristo, mais uma vez, estudando a palavra de Deus, meditando, aprendendo, falando sobre os evangelhos, lições da palavra de Deus, editora Central Gospel, os evangelhos, uma história, 4 dimensões. Hoje falaremos aqui um pouco, resumidamente, sobre a lição de número 7, cujo título é Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Para começarmos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo Lucas. É importante a gente frisar essas questões aqui. Embora no Evangelho de Lucas não haja especificamente o nome do autor, existem evidências tanto internas quanto externas de que seja Lucas, o médico amado, aquele cooperador do apóstolo Paulo, foi companheiro de Paulo, segundo está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Paulo também o cita na carta a Filemon, no versículo 24. Seria, então, Lucas, o médico amado, também o autor do livro de Atos, o autor do Evangelho, segundo escreveu Lucas, desde os pais da igreja, né? Todos eles, ou boa parte deles, na verdade, acreditam também que Lucas é o autor. Jerônimo, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, esses pais da igreja primitiva, atribuíram a Lucas a autoria deste evangelho. Há quem acredite que o evangelho de Lucas foi escrito entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Lembrando que não tem como dar uma data exata, mas, ao que tudo indica, tenha sido escrito nessa época. E há também alguns estudiosos, alguns pesquisadores, que creem que o Evangelho segundo Lucas foi escrito durante os 2 anos que Paulo esteve encarcerado em Cesareia, quando ele estava sob o domínio de Félix e de Festo para ser julgado antes de ir a Roma. Nesse período, Lucas deu assistência a Paulo na prisão em Cesareia. Enquanto Paulo estava preso em Cesareia, Teófilo, que era amigo de Lucas, financiou a pesquisa de Lucas sobre a pessoa de Jesus. Então Lucas vai escrever o Evangelho segundo Lucas, vai escrever também o livro de Atos dos Apóstolos nesse período. Ao que tudo indica, tenha sido assim. E o interessantíssimo do Evangelho de Lucas, como nós já vimos aqui, Mateus apresenta Jesus como o rei de Israel, como o rei prometido, Marcos apresenta Jesus como servo, e a ótica que Lucas traz, como médico, ele apresenta Jesus como filho do homem. E essa revelação que Lucas traz para nós, ela é extremamente importante. Porque Lucas apresentando Jesus dessa forma, ele está entrelaçando o Criador com a criatura. Ou seja, o Filho de Deus se fez filho do homem para se relacionar com o homem, trazendo assim a salvação. Ok? Nós encontraremos no Evangelho de Lucas Jesus como homem perfeito. Jesus é a revelação da humildade. Mesmo sendo Deus, tornou-se homem semelhante a nós para cumprir o propósito da salvação. E a única forma que nós temos de aplicar algum adjetivo é esse, é a revelação da humildade. É o Filho de Deus se fazendo filho do homem para salvar os homens. E, infelizmente, esse assunto nem sempre é tão explanado no nosso meio. Nós gostamos sempre de enfatizar a divindade de Jesus e temos que fazê-lo, é correto, temos que fazer isso mesmo. Mas precisamos lembrar também, de vez em quando, que Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, ele também se fez filho do homem. Ele veio na nossa condição humana, sentiu nossas dores, passou por tentações, venceu. Isso mostra que nós também podemos vencer se dermos continuidade àquilo que ele começou, crendo no poder que há no seu nome e tendo fé que em Cristo Jesus podemos fazer coisas maiores do que ele fez, como ele mesmo disse, ok? Lucas, para provar que Jesus é filho do homem, diferente de Mateus, vocês se lembram da lição, número 1, Mateus recua na genealogia porque só Mateus e Lucas traçaram árvores genealógicas de Jesus. Marcos não fala sobre ascendentes de Jesus e nem João. João apresenta Jesus como o Verbo, né? O Filho de Deus, e mais à frente
Vamos estudar sobre isso. Mas Lucas recua na genealogia de Jesus até Adão. Nós, a nossa fé, não nos permite crer na teoria da evolução, não. Nós cremos no criacionismo. Cremos que Adão foi o primeiro ser humano criado a partir do pó da terra, feito pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, quando Lucas retrocede, recua na genealogia de Jesus até Adão, Lucas está mostrando que Jesus foi humano. Jesus foi filho do homem, mesmo sendo filho de Deus. Nós também encontraremos no Evangelho segundo escreveu Lucas, a confirmação, escute bem, a confirmação de que Jesus, além de ser o filho do homem, ele também é a semente da mulher. A gente precisa frisar isso aqui, é importante para entender o peso dessa revelação. Por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 3,15, nós vemos a declaração de Deus ao homem e à mulher, depois da queda, depois do fracasso espiritual de Adão e Eva pecando. Deus então fala a Eva e a serpente, colocarei inimizade entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Ali, Gênesis 3,15, é chamado de proto-evangelho, ou seja, é a primeira indicação do evangelho, das boas novas, de que viria um que nos resgataria do nosso pecado, que venceria o reino das trevas. E essa revelação, dita por Deus, lá em Gênesis 3,15, ela foi confirmada em Isaías 7,14. 740 anos antes de Cristo, Isaías, no capítulo 7, no verso 14, diz que uma virgem conceberia e daria luz a um menino, e ele se chamaria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então, aquilo que foi dito por Deus a Adão e Eva, em Gênesis 3,15, profetizado por Isaías, no capítulo 7, no verso 14, foi narrado, foi confirmado e entendido através dos escritos do Evangelho segundo Lucas, porque Lucas narra o nascimento virginal de Jesus. Ele mostra Maria dando luz a Jesus, e Lucas traz detalhes importantíssimos sobre a gestação e o nascimento de Jesus. Eu preciso só frisar uma coisa aqui, antes de partir para o próximo ponto, é você observar bastante a versão bíblica que você usa, porque dependendo da versão, o texto de Gênesis 3,15 pode acabar sendo mal interpretado. Deixa eu ler para você aqui na versão King James, de 1611. Olha o que diz lá. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, falando da serpente, e o descendente dela, ou seja, falando a Eva. Preste atenção, Jesus não é da semente da mulher. Cuidado para não cometer uma heresia. Jesus é a semente da mulher. Ele é único. O nascimento virginal de Jesus é único. Então Jesus não é da semente da mulher. Ele é único, só ele, ok? Você tem que entender isso aqui para não cair no risco de cometer uma heresia. Nós veremos então Jesus aqui, Marcos apresenta Jesus como um homem perfeito, vindo de Adão e vindo como semente da mulher. Mas Lucas também nos mostra que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Então repare que Lucas mostra lá no capítulo 1, a partir do verso 26, Gabriel, o emissário de Deus, se apresentando a Maria e dizendo para ela, olha, você vai gerar, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, desde o nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo desde o início da gestação. Ainda lá no ventre de Maria já estava o Espírito Santo atuando. O nascimento de Jesus, de forma milagrosa, não tem como explicar, foi a atuação do Espírito Santo quem ajudou a realização, ok? Você tem visto nos 4 evangelhos que todos eles, todos os evangelistas, falam sobre o batismo de Jesus. Mas Lucas traz um detalhe interessantíssimo, porque ele é o único a utilizar a expressão de que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre a pessoa de Jesus. Jesus é batizado no Jordão por João Batista, o Deus Pai brada do céu, aí o Espírito Santo, e é Lucas quem escreve, vem em forma corpórea, forma objetiva sobre Jesus. E há algo interessante aqui, se nós traçarmos um paralelo entre o que está acontecendo aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, e o que aconteceu no Antigo Testamento, nos dias de Noé, vai ser interessante, porque Noé, no pós-dilúvio, pega uma pomba e solta depois do dilúvio. E essa pomba volta com um ramo de oliveira, depois da 3ª vez, mostrando que as águas do dilúvio haviam minguado e que
havia então chegado um novo tempo para aquele povo depois do dilúvio. E agora Jesus inicia seu ministério e uma pomba, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, vem sobre ele, sinalizando assim que assim como depois do dilúvio veio um novo tempo para a humanidade, agora com Jesus iniciando seu ministério, o Filho do Homem traz um novo tempo também para a humanidade. Ainda dando segmento sobre Jesus sendo um homem cheio do Espírito Santo, então nós vamos encontrar Jesus em relação com o Espírito Santo na sua gestação, veremos Jesus no batismo, o Espírito Santo vindo sobre ele, e veremos que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, tanto antes da sua tentação, como depois da sua tentação. Porque Jesus, depois de ser batizado por João, ele vai para o deserto. E veja como Jesus vai para o deserto. Eu faço até questão de ler aqui para você entender que Jesus estava cheio do Espírito Santo, tanto antes da tentação, quanto depois da tentação. Lucas, no capítulo 4, lá no verso de número 1, olha o que diz aqui. Lucas 4, a partir do verso 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, depois do seu batismo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus estava cheio do Espírito Santo depois do batismo e foi conduzido pelo Espírito. Olha a relação entre Jesus e o Espírito Santo aí. Jesus foi conduzido, além de estar cheio do Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E depois que Satanás tentou Jesus no deserto, depois dos 40 dias de jejum, Satanás tenta Jesus. Como é que Jesus volta da tentação? Lucas, capítulo 4, verso 14. Olha o que diz. Então, pela virtude, ou seja, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Repare que o diabo falhou no seu plano. Na tentação, o diabo queria quebrar a comunhão do Deus Filho com o Deus Pai. Queria quebrar a comunhão do Filho do Homem com o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo e quando volta da tentação, Lucas 4,14, ele vem no poder, na virtude do Espírito Santo. E nós aprendemos com Jesus aqui, o Filho do Homem, que só venceremos as tentações se assim, semelhante a Jesus, tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18 nos instrui a sermos cheios do Espírito Santo. Jesus, além de ser um homem perfeito, ele foi um homem cheio do Espírito Santo, mas Jesus também foi um homem comum na sociedade. É o último tópico dessa lição aqui. A missão messiânica de Jesus, ela envolveu não somente a natureza humana de Jesus para nos mostrar exemplo de como vencer a tentação, como também como interagir na sociedade. Nós encontraremos aqui no Evangelho de Lucas, Jesus participando de banquetes em casa de publicanos e pecadores. Por exemplo, se você olhar para Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, ele está na casa de um fariseu, fazendo uma refeição com esse fariseu. Lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do 38, ele está na casa de Marta. Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, ele está na casa de Zaqueu, o publicano, ou seja, Jesus, como Filho do Homem, interagia na sociedade. Jesus participava das festas no templo. Jesus foi um homem social. Ainda dando seguimento a esse assunto, Jesus viveu como um cidadão exemplar. Por quê? Certa feita, ele foi questionado pelos cobradores de impostos, ou questionaram os discípulos, vem cá, o mestre de vocês não paga imposto? Tem que dar imposto a César, Jesus? Como é que é isso? Indagaram Jesus. E sempre que Jesus era indagado acerca do seu papel, da sua responsabilidade na sociedade, olha a resposta que Jesus dava. Dai a Deus o que é de Deus, mas dai a César o que é de César. O que nós aprendemos com essa postura de Jesus? Jesus está nos ensinando que somos seres espirituais, dai a Deus o que é de Deus, mas também somos seres sociais, dai a César o que é de César. Então nós aprendemos com isso que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, mas também foi um homem que soube viver em sociedade. E para nós concluirmos a nossa lição, no relato de Lucas, nós vemos Jesus sentindo dores no Calvário, mas também vemos Jesus interagindo com os párias da sociedade. Como eu disse aqui, almoçando, fazendo refeições com pecadores e publicanos, você vai ver Jesus em contato com crianças, em contato com mulheres que o seguiam, vai ver Jesus sempre interagindo com pessoas que eram desprezadas pela sociedade, viúvas, leprosos. Ou seja, Jesus conheceu como Filho do Homem tanto as nossas dores físicas quanto as nossas indiferenças sociais. Lá em Filipenses, no capítulo 2, para nós concluirmos,
Paulo descortina a principal razão de Cristo vir a este mundo como homem, porque o Filho de Deus teve que se tornar filho do homem para que pudesse morrer por nós. Então, Paulo, somando com aquilo que Lucas escreveu, ele nos mostra que Jesus teve que vir como filho do homem para poder morrer por nós. Por quê? Como filho de Deus, ele é indestrutível, mas como filho do homem, sentiu nossas dores, morreu na cruz, mas ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Deus abençoe sua vida, até a próxima lição e creia, o Filho do Homem ainda está vivo e é poderoso para realizar milagres e trazer salvação. Deus abençoe sua vida.